cidadãos, companheiros e companheiras, muito bom dia. Antes de tudo, gostaria de dizer que esta declaração que hoje faço aqui na sede do PCD estava projetada para a Praça da Independência, mas as autoridades do nosso país, numa atitude vergonhosa e cobarde, na nossa perspectiva, não permitiram que isso assim acontecesse. No próximo dia 12 de julho, comemoramos o mais representativo marco da existência da nação e do povo são-tomense, ou seja, o 50º aniversário da nossa independência. Impõe-se, por isso, nesta oportunidade, saudar efusivamente todos os cidadãos e cidadãs de São Tomé e Príncipe, tanto os que residem no território, como aqueles que, por mais diversas razões, se encontram na diáspora. Estamos todos cientes de que a realidade dos nossos dias não nos permite celebrar esta data com o máximo entusiasmo. Porém, por mais difíceis que sejam os dias que atravessamos, não podemos deixar de reconhecer que a dignidade de um povo supera as dificuldades circunstanciais, uma vez que mantemos a expectativa e nos preparamos para que melhores dias possam advir. Nesta oportunidade é dever de um partido patriótico, idóneo e institucionalista como é o PCD, prestar a sua homenagem a todos aqueles que batalharam para que tivéssemos chegado a este momento, dentre os quais os que já não se encontram entre nós. A este respeito, não pode o PCD deixar de recordar, num fervoroso preito de agradecimento, a figura de Alda do Espírito Santo, Guadalupe de Seita, Gastão Torres e Tomás de Medeiros, entre outros. Num breve balanço desse tempo, é justo reconhecer o grande avanço feito pelo país em matéria de educação, onde uma grande maioria da população não tinha acesso à escola e vivia como analfabetos, na ignorância dos aspectos mais elementares da vida. Também na saúde, verificamos que, mesmo não estando bem a situação atual, o passado colonial configurava-se bastante mais penoso, porque deixava de fora da assistência a grande maioria da nossa população. Os primeiros 15 anos foram vividos sob a tutela de um regime político de partido único, que por isso mesmo não respeitava a diversidade de opinião existente na sociedade, são-tomense, daí que tenham sido cometidos vários abusos. Contudo, este tempo foi ultrapassado e há 35 anos que o nosso país se organiza na base de um Estado de Direito democrático, em que as leis se sobrepõem à arbitrariedade, à vontade pessoal ou de grupo. Assim, o país tem sido governado por alternâncias políticas com ideias, estilos e formas diferentes, muito embora determinados atores não tenham sempre revelado a idoneidade e a maturidade política exigidas pelos interesses do Estado. Persistem, no entanto, grandes desafios para o nosso país. O crescimento económico faz-se a um ritmo pouco consistente e muito baixo, de menos de 3% ao ano. Em contrapartida, a população, que era de cerca de 60 mil habitantes à data da independência em 1975, triplicou. E hoje já ultrapassamos as 200 mil pessoas,
o que exige uma profunda reflexão de todos. Esta enorme disparidade entre o fraco crescimento económico e a alta taxa de natalidade já deveria ter merecido uma atenção dos governantes. Com a conquista da independência, prometemos construir uma pátria renovada na base da unidade, disciplina e trabalho, o que implicava o envolvimento de todos os cidadãos, sem discriminação, o respeito pelo direito, pela justiça social, pela transparência e prestação de contas, zelando para que os santomenses pudessem desfrutar de uma vida prestimosa e digna. Acontece, no entanto, que, contrariamente a isso, temos vindo a vivenciar um período muito difícil, em que, pela primeira vez, depois do massacre de Batupá em 1953, durante o período colonial, vimos, em 25 de novembro de 2022, cidadãos nacionais serem torturados até a morte por uma força do Estado de Direito Democrático, que tem por missão fundamental garantir a nossa defesa e não a de assassinar cidadãos. Este propósito convém, em nota de rodapé, referir que o único sobrevivente deste massacre foi novamente detido pelas autoridades, num sentido absolutamente contrário a tudo quanto as provas têm indicado. O PCD continua a insistir em como é absolutamente urgente que se proceda ao devido julgamento em tribunal civil e jamais em tribunal militar dos horrendos acontecimentos, uma vez que já está mais do que provado que a teoria da tentativa de golpe de Estado se tratou apenas de uma repugnante inventona, forjada por aqueles, todos sabemos quem são, que tinham como objetivo encobrir uma trama política que visava apenas eliminar adversários políticos e pessoas consideradas incômodas, o que deixou o nosso país muito mal visto perante a comunidade internacional pela flagrante violação dos direitos humanos. O mais grave ainda é que a instalação do clima de medo decorrente desses trágicos assassinatos leva a que vivamos ainda no presente uma preocupante situação de falta de confiança a nível interno e externo, que contribui, dentre outros, para a profunda degradação da vertente económica do país e do poder de compra dos cidadãos. Apesar de se ter mudado de governo logo no início deste ano, o facto da população se manifestar, de uma forma geral, muito insatisfeita com o agravamento cada vez mais do custo de vida, transmite um sentimento de todo contrário ao que devia prevalecer no âmbito da independência. Mas isto deve-se apenas ao facto deste governo, tal como o anterior, não estar preparado para governar o país, andando para tal a deriva, em pequenos remendos desgarrados e inconsequentes. Umas vezes parece prometer tudo a todos, e outras vezes fica sentado a ver a vida das pessoas complicar-se, como se estivesse apenas numa sala de cinema diante de um filme de terror. Outra realidade nova com que nos deparamos nestes últimos tempos é o grande êxodo sem garantias dos nossos cidadãos, sobretudo os jovens, à busca de outras condições de vida, porque acreditam que qualquer realidade com que se confrontem no estrangeiro é melhor do que a que têm vivido no seu próprio país. A imigração em si mesmo não é um drama. Aventurar-se sem qualquer projeto apenas para fugir de uma catástrofe é que deve merecer a nossa inquietação pelos riscos que comporta.
a população são-tomense colocou grandes expectativas na nomeação de um novo governo, ao qual se deu todas as condições políticas e institucionais para que obtivesse sucesso para o bem do povo, tendo em conta que o anterior se tinha revelado demasiado mau para a nação. No entanto, o que temos hoje é uma triste e profunda desilusão, marcada apenas por muita propaganda e nenhum resultado concreto, revelando para a nossa infelicidade os traços de grande semelhança com o seu antecessor. A garantia da transparência e o combate à corrupção, que deveriam ser grandes prioridades, foram metidos na gaveta e nem os atos do governo anterior, marcadamente envoltos numa vergonhosa névoa de suspeições, se submeteram a qualquer tentativa de correção por parte deste governo. O que o mesmo se propõe agora fazer teve de resultar de um ultimato imposto por uma empresa privada. Da mesma forma que os pequenos remendos que fazem nas ruas da capital tiveram de resultar das insistentes denúncias do PCD. Contudo, ficamos à espera que as ruas que dão acesso à universidade pública e à televisão são-tomense, assim como as que serpenteiam os subúrbios da nossa capital, deixem de ser apenas vestígios de estradas que alguma vez já existiram e conheçam uma verdadeira reabilitação. Não obstante a complexa situação atualmente vivida, o PCD alerta a população para que não se deixe levar pelo desânimo e pelo descrédito, porque o partido está a trabalhar num grande projeto de reabilitação, reforma e relançamento do nosso país rumo ao desenvolvimento e ao bem-estar dos cidadãos e que se baseia fundamentalmente na seriedade e honestidade dos seus dirigentes, na valorização do estudo e do conhecimento, tendo em vista a dinamização da economia através da clara escolha de um modelo de crescimento que dá importância ao máximo aproveitamento dos recursos nacionais com ajuda financeira e organizativa do Estado, na criação de infraestruturas consideradas básicas e essenciais para que a vida da população, como a saúde, educação, energia, água, estradas, pontes e internet, bem como a valorização da cultura e do desporto, concedendo aos jovens a possibilidade de afirmarem as suas qualidades no plano nacional e internacional, além do fortalecimento da identidade nacional. Este grande projeto, que será em breve apresentado publicamente ao nosso povo, reafirma categoricamente o nosso Estado como um Estado de direito democrático, contrariamente à tentativa que se vem assistindo de o transformar numa ditadura incapaz. Na celebração destes 50 anos, o PCD convida o Governo a iniciar conversações com os familiares da poetisa e militante nacionalista Alda do Espírito Santo, no sentido de transformar a sua residência num digno Museu da Liberdade e a do engenheiro Celestino Graça no Museu da Resistência. Finalmente, o PCD entende que o país deve debater com profundidade, inclusão e urgência o que se fez nestes 50 anos, de modo a corrigir muitos dos erros que se têm cometido e a encontrar formas de ajudar a nação a se apresentar com mais maturidade na abordagem das questões relativas ao interesse público. Viva São Tomé e Príncipe, viva a independência nacional, viva o PCD. Muito obrigado.